Hoje nós estamos começando uma série de Natal, uma série especial aqui na nossa comunidade. E nós escolhemos para esse ano a temática da Sagrada Família. Acho que não chegou para mim aqui. Já está aí? Então tá, vocês me ajudam aí então. Não tem problema não. Espera aí que foi meu erro aqui. Chegou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a Sagrada Família, porque, gente, o Natal é essa festa toda especial, que é uma festa para ser celebrada em família. Eu, pessoalmente, tenho muitas recordações positivas e aguardo com ansiedade sempre, todo ano, a chegada do Natal, porque o Natal na minha casa, na minha família, é um Natal que é celebrado, como nessa fotografia, ao redor da mesa. É uma festa em que a gente pode passar tempo junto com a família, a gente pode dizer coisas especiais para aqueles que a gente ama. A festa do Natal realmente é isso, é uma festa família. Talvez em todo ano seja o momento mais família, seja a época do Natal. Aqueles que têm família geralmente estão junto com a sua família durante a celebração do Natal. Mas eu tenho consciência também que justamente por causa de todo esse clima família do Natal, para muitas pessoas, o Natal se torna uma época extremamente complicada. Uma época extremamente difícil. E eu andei lendo algumas coisas sobre isso essa semana e descobri que existe a tal da depressão de Natal. Isso tem até um nome que se dá ali em inglês, é o Christmas Blues. Gostou aí da expressão? É a depressão de Natal. Eu descobri que o número de suicídios, principalmente entre as pessoas mais idosas, aumenta muito durante a época do Natal. Aliás, a época do Natal é a época onde nós temos mais suicídios. Não sei se você sabia disso. O Natal pode ser uma época maravilhosa, como também pode ser uma época triste, deprimente, principalmente para aqueles que perderam algum ente querido e que durante o Natal ficam com aquela memória, aquela lembrança, muitas vezes aquela culpa. Então o Natal, ele carrega, é interessante, sentimentos tão diferentes. Por um lado, o sentimento gostoso, de expectativa, de dar e receber presentes, de sentar ao redor da mesa. Mas, por outro lado, ele também traz sentimentos difíceis. Tudo isso relacionado com a família. E, gente, eu acredito que muito desses sentimentos vem exatamente a partir da experiência da Sagrada Família. Nós não podemos perder de vista o que é o Natal. A gente vive nas últimas décadas, talvez um esvaziamento do conceito, do sentido, do significado do Natal como nunca antes na história. O Natal ele se tornou algo extremamente comercial. Natal hoje significa canseira, despesa. Você tem que pensar em todo mundo que você tem que dar presente, e se torna um fardo, um peso que você tem que carregar. Mas, na verdade, o primeiro Natal, que é representado nessa imagem, foi um Natal muito simples. Foi um Natal de uma família de 3 pessoas. Essas 3 pessoas, José, Maria e o menino Jesus, entraram para a história como a Sagrada Família. Até hoje, na tradição da igreja, eles são conhecidos como a Sagrada Família. Aqui está a Sagrada Família. E o que é que nós podemos aprender nesse tempo de Natal com a Sagrada Família? A nossa proposta nessa série é pensar um pouquinho sobre isso a partir das perspectivas de cada um dos personagens. A nossa proposta hoje seria pensar sobre a figura de José, no domingo que vem, sobre a figura de Maria, e então, no domingo
de Natal, domingo da manjedoura, culto da manjedoura, a gente vai falar sobre o menino Jesus. Mas, na verdade, nós vamos falar sobre esse menino Jesus nos 3 cultos, nos 3 momentos. Porque nós não podemos perder de vista que existe uma diferença enorme de importância entre os membros da Sagrada Família. Na verdade, nós hoje só falamos de José, ou só falamos de Maria, porque eles são pai e mãe desse menino. Podemos dizer que não é Jesus que é o filho de Maria, ou Jesus que é o filho de José. Não. É Maria que é a mãe de Jesus. Aquele que dá sentido, propósito, é o menino Jesus. E ao longo da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a intenção dos escritores não é nos apresentar Maria, ou não é nos apresentar José. O foco dos escritores bíblicos é nos apresentar Jesus. Mas então, quando nós lemos o Novo Testamento, a gente percebe que tanto José quanto Maria tiveram um papel específico muito importante na história do Natal. A proposta, então, hoje é: qual é o papel de José nessa história? Aonde que José se encaixa na história do Natal? Qual é a contribuição que ele pode trazer para você e para mim na nossa história familiar? O que é que ele nos ensina de acordo com o papel que ele representou no primeiro Natal? Nós vamos então falar sobre José a partir da narrativa do Evangelho de Mateus, mas antes é preciso que a gente tenha aqui uma primeira informação, é que de fato José tem sido um personagem esquecido. É evidente, e não precisa ser um teólogo para saber isso, se você comparar o valor, a importância, a atenção que José tem recebido de um lado e Maria tem recebido do outro, você vai concordar comigo que o nome de Maria, o valor, a importância, o significado dela na história do Natal, historicamente, tem sido muito mais acentuado do que o próprio valor de José. José, segundo Leonard Boff, que você está vendo ali, é chamado de São José, patrono dos anônimos. E ele escreveu esse texto, alguns anos atrás, uma crônica no Jornal do Brasil. O título era exatamente esse: São José, patrono dos anônimos. E aqui, nesse artigo, ele disse, peguei um pedacinho, algo que eu achei interessante. Ele disse assim: São José é uma figura de sombra. Não deixou nenhuma palavra, apenas teve sonhos que, não sem dificuldades, acatou e seguiu. Não sabemos nem quando nasceu, nem quando morreu. Apenas que, corajoso, levou para casa uma menina grávida e assumiu o menino, impondo-lhe o nome de Jesus. Depois enfrentou com a família a perseguição de um monarca sanguinolento, fugiu para o exílio e, na volta, se escondeu numa vilazinha ao norte, em Nazaré. Iniciou o filho nas tradições religiosas de seu povo e lhe transmitiu a profissão de artesão carpinteiro. Dele se diz que era um homem justo. Depois sumiu, sem deixar sinal. Apenas os apócrifos, livros tardios, não aceitos pela igreja oficial, sabem muito de José, mas de uma forma fantasiosa e, por vezes, ridícula. Até referem que, viúvo com 6 filhos, casou com Maria aos 93 anos, ficou com ela por 18 anos e morreu com 111. Então veja, isso são algumas informações que a gente encontra na tradição da igreja nesses livros chamados apócrifos, sobre a figura de José. Leonard Boff escreveu um livro só sobre a figura de José e traz um pouco dessa fantasia que é encontrada nesses livros apócrifos. Mas, na verdade, o que nós sabemos e o que nós podemos aprender sobre José é o que está nos evangelhos de Mateus
e no Evangelho de Lucas. Hoje eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho a partir do Evangelho de Mateus. São poucos versículos que falam sobre o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Queria ler esse texto aqui com vocês. Antes, porém, deixa eu só dar uma contextualizada, porque esse texto ele não aparece por acaso aqui no Evangelho de Mateus. Se você abrir a sua Bíblia aí agora, você vai perceber que o Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus. Ele começa dizendo assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus é um evangelista que escreve para os judeus. O público-alvo de Mateus são os judeus. E ele escreve com uma intenção, que é descrita logo no primeiro versículo, a de mostrar que Jesus é, de fato, filho de Davi, descendente de Davi, que, portanto, ele é o Messias prometido, o rei prometido, desde os tempos do Antigo Testamento pelos profetas. Essa é a intenção. E como o judeu valoriza demais a questão da pureza étnica, como ele valoriza demais a questão das genealogias, de você provar que você é filho de fulano de tal, que é filho do fulano de tal, que é filho do fulano de tal. Isso ainda no interior hoje é muito importante, mais do que na cidade grande. Ele começa com a genealogia. E aí ele vai falando, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e por aí ele vai falando, cada um que gerou, até que quando chega em Jesus. Só que aí ele diz o seguinte, versículo 16, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. É engraçado que ele vai dizer, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e todo mundo vai sendo gerado pelo pai. Só que quando chega em Jesus, ele diz, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Ele não diz, José gerou Jesus. E aí, para explicar isso, para explicar essa ruptura da tradição masculina de geração em geração, ele inclui uma narrativa a partir do versículo 18 para contar essa história. Ora, se de fato Jesus foi gerado por Maria e não por José, qual é o papel de José? E basta dizer a você o seguinte, não sei se você reparou isso já na Bíblia. Quem é descendente de Davi não é Maria. Quem é filho de Davi é José. E aí, então, como é que Jesus, se não é filho de José, é descendente de Davi? E como é que ele pode ser o Messias? Aí, gente, entra a importância vital dessa passagem para a narrativa de Mateus e para o nosso entendimento de quem é esse menino chamado Jesus. Vamos dar uma olhada no texto, Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25. Ele diz o seguinte, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Mateus então conta essa história de uma forma bem sucinta. Ele não
entra em detalhes, mas ele conta algumas coisas aqui muito interessantes para a gente aprender nessa noite. Ele começa a história dizendo que Maria estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vamos tentar voltar um pouquinho no tempo, gente, porque hoje a gente vive ritos familiares e sociais, ritos de casamento muito diferentes dos ritos que aconteciam na época de Jesus. Para você ter uma ideia, na sociedade judaica antiga, dos tempos de Jesus, um casamento acontecia mais ou menos da seguinte forma. Desde pequeno, duas famílias chegavam a um acordo sobre o casamento. Então, ele chegava lá, vamos supor, eu sou pai da Gabi e da Rebeca, aí eu vou chegar aí para um outro casal amigo meu e vou falar, vamos combinar um negócio? A Gabi, ela precisa casar com o seu filho. E acho que manter assim na família, a gente conhece um ao outro e tal, vamos manter. E aí o casamento era arranjado. Não era essa história da pessoa escolher com quem vai casar. Pois bem, havia então, quem escolhia era o pai e a mãe com quem os filhos iam casar. Pois bem, quando esses filhos chegavam mais ou menos na adolescência, 14, 15, 16 anos, acontecia uma ocasião ali muito importante, que era o noivado. Esse noivado já era oficialmente um casamento. É quando o noivo chegava na casa da noiva, e ele chegava com uma quantia de dinheiro, e ele falava assim, olha, eu quero oficializar efetivamente então o casamento. Nós vamos aqui, eu vou pagar, e ele pagava uma quantia de dinheiro ao pai da noiva, que era o dote, que ele pagava pela noiva. E ele então dava esse dinheiro, e ali eles formalizavam a relação oficialmente. Eles estavam casados. No entanto, ainda não iriam viver juntos. O noivo e a noiva ainda precisavam esperar por 1 ano até que eles pudessem se juntar, até que o noivo pudesse ir à casa da noiva e pegar essa noiva e levar para sua casa, para a casa do seu pai, onde ele iria então viver com ela. Pois bem, o nosso texto coloca um incidente que acontece durante esse período de 1 ano em que José já estava casado oficialmente com Maria, provavelmente ele já tinha pagado ali o dote, e ele já estava comprometido, casado oficialmente perante a lei com Maria, mas ele ainda não havia buscado Maria, ele estava naquele ano de espera. Pois bem, para a lei de Moisés, para a lei judaica antiga, para você ter uma ideia de como que eles já eram de fato casados, se o noivo morresse durante aquele ano de espera, aquela noiva ela seria considerada como uma virgem, uma viúva que é virgem. Olha que situação esquisita. Uma viúva que é virgem. Porque ela já era viúva porque já estava casada. Mas era virgem porque ainda não, o marido não havia ainda a buscado. Qualquer traição naquele ano já seria punida com a pena de morte, que era a pena padrão para a traição e para o adultério. Ou seja, se a noiva traísse o noivo, essa traição já era considerada, naquele período, como adultério. E a pena para o adultério era a morte, por apedrejamento. Pois bem, imagine então que Maria estava prometida, casada oficialmente com José, mas antes de se unirem, naquele ano de espera, e ela então achou-se grávida pelo Espírito Santo. Agora você imagina essa situação. Nós estamos aqui, gente, diante de 2 palavras que eu vou usar para descrever esse momento, para descrever essa situação. A primeira dessas palavras é a palavra escândalo. Você pode imaginar o que representava uma mulher noiva
aparecer grávida. Numa sociedade como aquela. Ainda hoje, isso, em alguns ciclos mais tradicionais, é escândalo. Você imagina naquela sociedade antiga, que punia o adultério com a pena de morte, por apedrejamento. Escândalo. Jesus nasce numa família cheia de escândalos, e Mateus deixa isso muito claro quando ele menciona nomes de mulheres que levantaram escândalos tremendos na história dos familiares de Jesus, como Batseba, fruto do adultério com Davi, Raabe e outras. Tamar, Ruth. Ele cita o nome dessas mulheres para mostrar que a história de Jesus já foi uma história de escândalos. E agora, Maria é a quinta mulher da genealogia a viver um escândalo. A história de Jesus começa com um escândalo. Só que o texto diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. E aí, gente, não é só a palavra escândalo, mas é também a palavra mistério que define essa situação. Porque, olhando do ponto de vista humano, olhando do ponto de vista dos costumes, daquilo que os olhos podem ver, o que nós vemos nessa situação? Escândalo. Pecado. Apedrejamento. Adultério. Mas olhando do ponto de vista dos olhos da fé, o que nós vemos aqui é um mistério. Ela não estava grávida porque ela tinha traído seu marido, ela não estava grávida porque ela tinha sido violentada, ela estava grávida sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. E aqui a gente não explica, a gente não prova, a gente simplesmente se põe diante de um mistério. Veja só, por que eu queria colocar essas duas palavrinhas, escândalo e mistério? Para dizer para você que nem tudo é o que parece. Nem tudo nas Escrituras são o que parecem ser. Nem tudo, quando nós lemos e nós nos chocamos com aquilo que lemos. Muitas vezes a literatura bíblica é cheia desses escândalos. Nem tudo é o que parece. A história de Jesus já começa e vai... É interessante que isso aqui vai se tornar um padrão na história de Jesus, porque do nascimento até a morte, o que nós vamos ver em Jesus é escândalo por um lado, mistério por outro. Nem tudo é o que parece. Na morte de Jesus, o que nós vamos ver? Humanamente falando, uma tragédia, uma traição, uma conspiração política, mas do ponto de vista do mistério, nós temos a ação de Deus reconciliando o homem consigo mesmo. Então a história de Jesus, do início ao fim, gente, é marcada por essas duas palavras. Escândalo por um lado, mistério pelo outro. Só que aí entra José na história. E Mateus inclui a narrativa de José nessa história para nos mostrar como nós devemos reagir diante do escândalo e do mistério que cerca a figura de Jesus. Como é que nós devemos reagir? Devemos reagir como José reagiu. Vamos dar uma olhadinha na reação de José e vamos ver o papel que ele vai representar nessa história toda, tão enrolada do nascimento de Jesus. Olha o que o texto diz. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Inicialmente, nós vemos que a atitude de José foi uma atitude de preservação da vida. José teria todos os direitos de denunciar publicamente Maria,
de levar Maria a uma desonra pública e de, inclusive, levá-la ao apedrejamento. Mas o texto diz que ele era um homem justo. E aqui a gente vai ver algumas qualidades, características desse episódio envolvendo José. Primeiro, a questão de que ele era um homem justo, ou seja, de que ele queria fazer a coisa certa. Pode dar a entender que, se ele era justo, ele queria então a justiça, então ele ia cumprir a lei de Moisés. Não, mas não era justo nesse sentido. Era justo no sentido de que ele queria fazer a coisa certa, diante de um escândalo, e ao mesmo tempo de um mistério, porque eu acredito que a essa altura, José já tinha sabido dessa história do Espírito Santo por Maria. Porque eu imagino, quem contou a José que Maria estava grávida do Espírito Santo? Será que foi só quando o anjo revelou a ele? Eu acredito que não. Eu acredito que Maria mesmo contou ao seu noivo que ela estava grávida e que aquela gravidez não era fruto de uma traição, de um adultério, mas era fruto da ação de Deus na vida dela. Pois bem, nesse momento em que José tem a palavra de Maria de um lado e tem as evidências de outro lado, o que é que José vai fazer? Ele vai confiar em Maria e na sua palavra, ou ele vai confiar nas evidências claras? Maria está grávida. Que história é essa de gravidez pelo Espírito Santo? Eu nunca ouvi falar disso. É verdade que talvez ele lembrasse da profecia antiga de uma virgem que conceberia lá no profeta Isaías, mas, afinal, quem eram eles para que isso acontecesse na sua história? Tão insignificantes, tão sem importância. Veja só, o texto diz que José era um homem justo. Ele queria fazer a coisa certa. O texto também vai nos dizer que, além de justo, ele era um homem prudente. Por que ele era prudente? Porque ele não agiu por impulso. O texto diz que ele pretendia anular o casamento secretamente. Ou seja, ele poderia preservar Maria, não ia levar ela a uma desordem, ia simplesmente dar uma carta de repúdio a ela, para ela seguir a vida dela, ele seguia a vida, mas era o que ele pretendia. Ele estava pensando nisso. E o texto depois ainda vai dizer, no versículo 20, depois de ter pensado nisso, uma outra tradução vai dizer, ponderando ele nisso, apareceu o anjo do Senhor. Gente, José é um exemplo para nós diante do escândalo e do mistério. Prudência. Nós vivemos numa sociedade do impulso. Nós vivemos numa sociedade que quer que você não pense. Numa sociedade que quer que você haja de acordo com os seus desejos, as suas paixões. Ela coloca sentimentos, ela coloca vontades, ela coloca desejos no seu coração e ela diz, não pensa, simplesmente vai lá e faz. Não pensa. Simplesmente faz o que tem que fazer. Pois bem, José é o exemplo de um homem prudente, que não agiu por impulso. É o exemplo daquele homem que conta até 10. 1, 2, 3, 4. Peraí. Ele teve o ímpeto de poder agir, mas ele se controla. E, gente, eu quero trazer isso numa dimensão da fé. Porque muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações difíceis na vida, em que a existência de Deus, a bondade de Deus é questionada, em que a coerência da palavra é questionada, nós temos uma tendência de, diante do mistério, rejeitar. Nós temos uma tendência de, diante do escândalo, deixar de lado. Mas José é aquele que nos fala, olha, peraí, pode ser que nem tudo seja o que parece ser. Será que isso é de fato assim? E isso na família acontece muitas vezes. Você já imaginou se nas relações familiares a gente pensasse um pouquinho antes de dizer algo? Se a gente pensasse um pouquinho antes de tomar uma atitude?
se a gente julgasse menos pelas aparências, pelo que está parecendo que é, mas a gente desse uma segunda chance. Peraí, deixa eu pensar direito. Será que é isso mesmo? Será que esse é o melhor caminho? Será que essa é a melhor decisão? Gente, José é um exemplo para a gente de não agir simplesmente por um impulso de paixão, por raiva. Ele nos ensina a não sermos passionais naquilo que nós fazemos, nas decisões e nas palavras que nós dizemos. Ele é um homem prudente. Só que, além disso, ele é também um homem sensível. E o que eu chamo aqui de sensível? Eu estou querendo dizer que ele é alguém aberto para a mudança. Porque o texto vai dizer que é naquele momento que ele está pensando, refletindo, e inclusive dormindo. E a ideia de Deus ter falado com José enquanto ele dormia é muito significativo. Porque você pode imaginar como estava o coração de José, as emoções dele no meio daquilo tudo, numa época em que ele não tinha Rivotril ou outros remédios para dormir. Certo? Então, ele estava num momento de ansiedade profunda, mas ele dormiu. E quando a gente aquieta o nosso coração, a gente pensa melhor. Quando a gente aquieta o nosso coração, quando a gente deita e dorme, sabe o que acontece? Deus fala com a gente. E Deus, então, dá a sua palavra, dá a sua revelação a José. Ele diz, através do anjo, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ou seja, de alguma maneira, Deus colocou paz no coração de José em relação ao que Maria tinha dito a ele. Deus colocou paz no coração dele e falou, não, eu preciso acreditar nisso. E olha só, por que eu estou falando da sensibilidade? Não é só a sensibilidade para ouvir a palavra, a voz de Deus, mas é a sensibilidade, gente, para mudar. Porque muitas vezes a gente pode ser muito prudente. Um psicopata é extremamente prudente. Você concorda comigo? Um psicopata é meticuloso. Ele não age por impulso. Ele age tudo meticulosamente calculado. Mas ele não tem sensibilidade nenhuma. Ele não muda. José é o exemplo de um homem sensível e prudente. Prudente porque ele não agiu por impulso, mas sensível porque ele foi capaz de mostrar maturidade para dizer, a minha primeira leitura estava errada. A minha primeira reação estava errada. Aquela história de não casar estava errada, eu tenho que assumir isso. Eu tenho que mudar a minha ideia, mudar a minha opinião. Gente, mudar a opinião não é sinal de fraqueza. Mudar a opinião é sinal de maturidade, de grandeza, de olhar e ser sensível diante de uma situação como essa. Então foi isso que José fez. Ele foi sensível à voz de Deus. E aí então, ele foi obediente. Ou seja, ele não teve medo de assumir uma posição. E, gente, a importância dessa obediência de José é absurda. E às vezes a gente não se toca no tamanho da decisão de José. Porque se José não acolhe Maria, não a recebe como sua esposa, Jesus seria o filho bastardo. Ele não seria o filho de Davi. Ele não teria a linhagem de Davi, porque quem dá nome, e aqui, veja, que o que a voz de Deus diz a José é o quê? Ela dará à luz um filho. Veja, existe aqui uma questão que é atribuições. Qual é a atribuição de Maria? Ela dará à luz um filho. E José, qual é a sua atribuição, José? Você deverá dar-lhe o nome. Quem dava o nome para o filho era o pai. Um filho sem nome é um filho sem pai. José entra nessa história justamente como aquele que vai olhar para Jesus e vai dizer, esse aqui é meu filho. Eu vou dar nome nele. Ele não vai ser um filho bastardo, ele vai ser um nome, ele é descendente de Davi, e como eu sou filho de Davi, ele também é filho de Davi, porque ele é meu filho. Não importa a questão se ele não era
biologicamente pai de Jesus. Isso não importa aqui. O que importa é que José é aquele que assume Jesus como filho e que dá a ele o nome. E, gente, isso é tão importante. Na tradição, o Boff, naquele livro que eu mencionei para vocês, diz algo que, tudo bem, você pode achar que é uma viagem, eu também. Mas o Boff fica raciocinando da seguinte maneira. Acho que à luz de toda a psicoterapia moderna é que ele faz essa análise, por isso que ela é uma análise meio questionável, mas tem o seu valor. Ele vai dizer o seguinte: pessoas que têm uma péssima experiência com o seu pai são pessoas que têm dificuldade em chamar Deus de pai. Pessoas que têm uma relação tumultuada com o seu pai, com a sua história de filho, a sua paternidade, órfãos, pessoas com um pai ausente, ou com um pai tirano, ou com um pai desequilibrado, são pessoas que terão muita dificuldade de olhar para Deus e dizer, pai. Só que Jesus é aquele que vai chamar Deus de quê? Abba, pai. E o Boff vai dizer o seguinte: José foi, de alguma maneira, humanamente falando, a matriz que gerou em Jesus esse sentimento que ele tinha humano em relação a Deus, de chamar Deus de pai. José não pode ter sido um pai horrível para Jesus. José foi um bom pai para Jesus. José pegou Jesus e de fato assumiu esse filho como se dele fosse, mesmo sabendo que não era, porque ele foi um homem obediente, ele não teve medo de assumir posição. E, gente, é exatamente aqui que a gente chega na seguinte conclusão: José é o exemplo de maturidade de um homem. Agora, uma palavra que eu dou para os homens aqui presentes, mas também para as mulheres de um modo geral, porque eu estou falando da questão da maturidade. Às vezes a gente brinca lá com o pessoal lá em casa sobre a diferença dos meninos e dos homens. E José é alguém que nos ensina o que significa ser homem e não ser menino. José não foi menino. José não foi moleque nessa história. Ele foi uma pessoa extremamente séria. Ele foi justo, ele foi prudente, porque não agiu por impulso, ele foi sensível, aberto para a mudança, e ele foi obediente. Isso mostra a maturidade de José. E trazendo para a nossa situação, em primeiro lugar, e a coisa mais importante, a nossa reação diante de Cristo. A nossa reação diante da palavra de Deus. Lembrando que nós estamos diante daquelas duas palavras: escândalo de um lado, vergonha de um lado, e do outro lado, mistério. O humano de um lado, o transcendente do outro. Quando você se coloca diante de Cristo, o que você vê? Qual é a sua reação? Você é justo porque você quer se relacionar da maneira correta com Cristo? Você é prudente, espera um pouco antes de... Peraí, não é bem assim. Eu preciso mergulhar mais fundo nessa história. Será que isso é desse jeito mesmo? Será que você é sensível, aberto para mudar? Aberto para rever os seus dogmas? Aberto para rever as suas crenças? Aberto para rever, não, mas eu sempre criei de um jeito, eu sempre acreditei de um jeito. Será que isso é assim mesmo? Será que você está sensível para ouvir a voz de Deus e entender que as coisas não são como parecem? E, por fim, será que você também é obediente? Ou seja, será que você tem medo de assumir uma posição, de dizer, não, realmente eu preciso mudar a minha vida a partir dessa palavra, a partir de Cristo? E aí você então se torna homem. Trazendo, então, para as relações familiares, eu tenho aqui algo que eu queria trazer para vocês, para concluir, que são 10 diferenças entre os homens e os meninos. Vou citar só, não vou fazer 10 pontos aqui, porque senão você infarta aí. Não é essa a questão. Eu quero só citar, porque isso aqui foi um artigo que eu recebi, que eu achei muito interessante, e eu queria, quando eu li isso, eu pensei, está aqui, José é esse cara. José não é menino, José é homem. E eu acho que nós precisamos de mais homens hoje, gente. Menos meninos. Precisamos de menos videogame e precisamos de mais homens que façam diferença.
Nada contra jogar um videogame de vez em quando, tá? Homens e meninos. O que esse cara disse nesse artigo? É um psiquiatra. Ele falou o seguinte: meninos querem as coisas do seu jeito. Homens fazem as coisas que devem ser feitas. Você consegue ver José aí? Se ele fizesse o que queria, ou se ele fizesse o que tinha que fazer, como fez. Meninos não sabem se comunicar com as pessoas. Por uma questão simples. A mãe sempre sabe de tudo. A mãe sabe quando está com dor, quando a fralda está suja, quando ele está doente. A mãe toma as decisões por ele, faz tudo e não amadurece nunca. Mas os homens são aqueles que sabem o que querem e negociam as suas condições. Meninos, diante do medo, ficam paralisados e não agem. Estado de choque. Homens têm medo, mas superam o medo e agem. A diferença dos meninos e dos homens. Eu me lembro que quando eu era criança, uma vez, eu morava numa casa lá em Minas e tinha um quintal muito grande assim. Lá no final do quintal tinha um pé de boldo. E uma vez minha avó estava na minha casa, alguém passou mal e tal, a minha avó, né, com a sua medicina alternativa e rural, ela disse: isso aí é o chazinho de boldo que resolve. E ela falou: meu filho, vai lá pegar um chá de boldo. Só que já era 11 da noite. Quem disse que eu tinha coragem de ir no quintal, escuro, no final, no meio do mato, para pegar uma folha de chá de boldo? Jamais. Menino não faz isso. Mas homens, eles enfrentam o medo. Meninos, eles sempre reagem. Já viu uma discussão dos meninos? Aí você pergunta: o que houve? A primeira coisa que o menino vai dizer: foi ele que fez isso. O menino sempre age como uma reação à ação de outro. Ele nunca age, ele nunca toma iniciativa. Homens pensam, ponderam e então agem. Eles não simplesmente são reativos às situações. Meninos acham ingenuamente que sempre vai dar tudo certo. Eles são românticos. Tem aquela ideia do super-herói. No final, tudo vai ficar bonitão. Homens sabem que existem limites e consequências. Um dos maiores perigos que eu corri na minha vida foi quando eu pedi para minha avó, essa mesma avó que me mandou pegar uma folha de chá de boldo, fazer uma roupa de Superman para mim. E o maior medo que a minha mãe tinha é que eu pulasse da janela com a roupa de Superman, porque ela achava que eu ia realmente voar pela janela. Graças a Deus isso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Porque menino não tem essa consciência. Meninos são irresponsáveis. Homens assumem compromisso. Isso, relacionalmente falando, gente, é muito importante, porque menino é aquele que fica ciscando aqui, ali, aqui, ali. Homem não, homem sabe que precisa assumir compromisso. Fidelidade é atribuição de homem, não é atribuição de menino. Menino zomba da vida e zomba dos outros. Homens saem da zona de conforto e aceitam desafios. Fique pensando em José quando você ouve isso. Meninos querem ser espertos, mas na verdade eles são apáticos. Homens são firmes e assumem posição. Meninos são passivos e egocêntricos. Homens fazem aquilo que é útil para os outros. O menino está sempre pensando nele. O homem é aquele que é capaz de ver além de si mesmo. Menino não sabe o que quer da vida. Já o homem tem uma visão clara da vida, mesmo que depois ele mude. Eu estou colocando essa tabela para levar você a olhar para a vida de José. Porque José, gente, aqui mostra que, embora talvez ele fosse muito novo, talvez com seus 20 anos, ou talvez nem tanto, 18, 20 anos, mas José mostra, nessa passagem, que ele já havia se tornado homem, que ele já seria, de fato, uma referência para o menino Jesus. A partir desse momento, você vai perceber e vai olhar José em algumas outras passagens, não muitas, mas José é aquele que sempre vai ouvir a voz do anjo,
Ele sempre vai sonhar e Deus vai falar com ele através do sonho, que era a forma como os judeus normalmente ouviam a voz de Deus. E aí então ele vai agir. E a ação dele sempre é uma ação que corre risco. Ele vai ter que fugir para o exílio, ele vai fugir de Herodes, ele vai proteger a sua família. Em momento algum você vai ver qualquer traço de desconfiança de José em voltar atrás e pensar, Maria, será que é verdade essa história? Será que isso que você me contou é de verdade? Não ficou nenhuma sombra de dúvida no coração de José sobre a pureza de Maria. Não ficou nenhuma sombra de dúvida. E veja, o texto termina com uma referência muito interessante, dizendo que ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Por que isso? Por uma questão, primeiro, de respeito. Não que fosse falta de respeito ele ter relações com Maria durante a gravidez, não é essa a questão. Mas foi para que ficasse absolutamente patente e claro de que não havia influência alguma de José no nascimento de Jesus. O que Maria teve, aquela criança, de fato, do começo ao fim, José não teve uma única relação com ela, para que não ficasse dúvida se era dele ou se não era essa criança. Então José foi capaz de esperar o seu tempo, esperar o seu momento. Ele foi um protetor. Nós precisamos de mais homens como José. Capazes, como eu coloquei, e aqui eu termino mais uma vez deixando esse quadro para você, e eu queria que você refletisse nesse quadro. José, um homem justo, que queria fazer a coisa certa. Um homem prudente, que não agiu por impulso. Um homem sensível, aberto para mudar, e um homem obediente, sem medo de assumir posições. Pode ser que você seja mulher, você não seja homem. Aí você, mas então isso tem a ver comigo? Tem. Porque aqui nós estamos falando de alguém maduro. Nas famílias de hoje, nós precisamos de pessoas como José, que tenham essas características. Na igreja hoje, nós precisamos de pessoas como José. Na relação com Deus, diante do escândalo e do mistério, nós precisamos de pessoas como José, capazes de fazer uma autoanálise profunda, não apenas de si mesmo, mas da situação ao seu redor, e ter a coragem de mudar, aceitar, a coragem de assumir compromissos e posições. Nós vamos orar nesse momento, terminando essa primeira reflexão, deixando aqui para você o exemplo de vida de José. E na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre Maria, do exemplo de mulher que foi Maria, e aquilo que nós podemos aprender com ela na história do Natal. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai bondoso, nós te agradecemos pela história de José. Na verdade, a história de Jesus e pela participação de José nessa história. Porque diante de um momento tão especial na história da humanidade, em que o Senhor nos visitou, em que o Senhor encarnou, nós vemos a participação fundamental deste homem chamado José. Sabemos tão pouco sobre ele, mas o suficiente, Pai, para nos ensinar, nos inspirar nessa noite. E nós pedimos que o Senhor nos dê, Pai, um coração que reaja à Tua palavra e a Cristo, como José reagiu. Quantas vezes, Senhor, nós somos precipitados, nós somos passionais. Quantas vezes, Pai, nós somos cabeça dura, resistentes e com uma dificuldade enorme de mudar, de nos humilhar, rever posições. Mas nós queremos, Pai, a partir de hoje, que o Senhor nos ensine, Pai, a ver a vida também com essa ótica da maturidade de José. Queremos crescer, não queremos ser uma comunidade de meninos, mas queremos ser, Pai, uma comunidade de homens e mulheres capazes de se relacionar com o escândalo e com o mistério de uma forma diferente.
Que o escândalo, Pai, não nos afaste do Senhor, e muito menos o mistério. Que nós não venhamos a negar aquilo que não conhecemos, ou a negar simplesmente porque é mistério. Nos dê, Pai, a atitude reverente, de dobrar os joelhos diante do mistério, mas ainda assim se submeter à Tua vontade. É o que nós te pedimos, por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.